CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Aqui é a Andréia Salsa, do CBN Vida Profissional. Hoje a gente trouxe aqui para o nosso quadro uma matéria que saiu no jornal O Globo, intitulada de Por que algumas pessoas não cumprimentam seus colegas de trabalho. Isso é um problema, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece em alguns ambientes de trabalho e a gente, quando fala dessa temática, a gente está falando de comportamento, de clima organizacional, de relações interpessoais, e dependendo do nível que é essa ausência de cumprimento, inclusive aspectos de cultura, pode ser que existam alguns ambientes profissionais em que a cultura estimula o não cumprimento entre colegas, sobretudo olhando para a nossa cultura brasileira, um problema, porque nós somos extremamente relacionais, a gente gosta, né, de se relacionar, mas tem alguns elementos que eu queria trazer aqui para a gente repercutir, e eu sempre faço uma conexão de elementos dessa natureza com o que eu chamo de etiqueta corporativa, porque a gente sempre pensa na etiqueta social, né, como se comportar à mesa, né, como se comportar em eventos sociais, mas também tem uma etiqueta corporativa, que é aquele mínimo de elegância, de diplomacia que a gente deve ter no ambiente profissional. E eu sempre, quando vou falar desses aspectos, me vem à mente imediatamente o livro do Dale Carnegie, que é uma grande autoridade, autor, né, que fala sobre relacionamento interpessoal, e ele tem alguns livros, inclusive best-seller, mas eu gosto de um chamado As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento. E o Dale, e até para matar a curiosidade, né, que 5 habilidades são essas, ele fala sobre curiosidade, ambição, comunicação, resolução de conflitos, mas eu quero trazer aqui para a nossa conversa de hoje a habilidade de desenvolvimento de afinidade. E quando Dale fala do desenvolvimento de afinidade, que é para você estabelecer um bom relacionamento, um item primordial é a educação. Né? E aí, é claro, a gente vai explorar aqui, podem ter outros elementos que justifiquem um colega, uma pessoa não cumprimentar no ambiente profissional, mas é importante que a gente reforce que com o cumprimento, né, no ambiente profissional, ele está relacionado ao nosso aspecto educacional. Né? Então, muitas vezes, né, por que isso acontece? É uma falta de consciência de quem está no ambiente profissional e que precisa entender que existem espaços privados e espaços públicos, coletivos, e o ambiente profissional é um espaço coletivo. Ah, André, mas eu não gosto daquele meu colega, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo no ambiente profissional. Eu até adoro, né, as amizades e os bons relacionamentos no ambiente profissional, mas eu entendo que tem gente que não necessariamente precisa ali ter uma relação, né, de afinidade com um colega de trabalho, mas a educação do cumprimento, você pode não estabelecer uma proximidade muito grande, mas o cumprimento, ele é básico nas relações coletivas, e um ambiente profissional é um ambiente de relação coletiva. Então, o que eu vejo, observo, isso tem sido uma queixa, tá, crescente, das pessoas, essa falta de diplomacia e até educação dentro dos ambientes corporativos e ambientes profissionais. Então, o primeiro item é essa falta de consciência, de educação, e diria, e vou mais, falta de civilidade, porque, inclusive, não só no ambiente profissional, né, quando a gente reflete o que é a gente estar num ambiente coletivo, que não é o privado, eu sempre falo da coisa do fone, né, da gente estar num ambiente de aeroporto, ou no ambiente esperando ser atendido pelo médico ou por um profissional de saúde, ou, enfim, um lugar que você não está na sua casa e que as pessoas têm aí o hábito de ligarem áudios privados, né, e aí incomodando o ambiente externo e coletivo. Então, tem aí uma falta de consciência, de educação, no extremo, uma falta de civilidade, de não perceber a importância, né, de você cumprimentar um colega no ambiente profissional. Agora, a gente não pode descartar que podem ter outros elementos que justifiquem, por exemplo, a timidez
ou introversão, né, que gera ali insegurança. Ah, será que se eu for cumprimentar, eu vou receber o cumprimento de volta? Então, para quem é muito tímido, muito reservado, é sempre importante esse ponto de atenção, porque pode ser que você seja mal interpretado, e ainda que o outro não retorne o seu cumprimento, a sua parte você fez, né, dentro de uma educação corporativa, e como eu chamei aqui de etiqueta corporativa. Agora, podem ter também questões ligadas ao aspecto emocional, né? Um dia ruim, um estresse, uma sobrecarga, uma coisa pontual, que você está tão, né? Ou a pessoa que você percebeu que não cumprimentou está com um problema tão delicado do ponto de vista pessoal que ela deixa de cumprimentar. Isso qualquer um de nós pode passar, pode fazer, e somos humanos, né? E é importante ter aí esse elemento, inclusive de empatia, de reconhecer que às vezes um colega não está num dia bom, né? E deixou de cumprimentar. Agora, também tem uma postura defensiva, né, que eu não quero me aproximar, eu não quero criar vínculos e, portanto, eu não cumprimento. Que é primo irmão da falta de educação ou da falta de percepção de consciência da relevância de você cumprimentar os colegas, né? Então, a liderança nesse momento é importante que observe o comportamento do grupo, da equipe, e que conduza, né, a liderança para que isso não aconteça entre os membros de uma equipe, porque sem dúvida isso tem um impacto muito grande, no mínimo em termos de clima organizacional, que tem aí desdobramentos de baixa de performance, enfim, tudo isso que a gente sempre conversa aqui no nosso CBN Vida Profissional. E tem as situações mais delicadas, né, que são os problemas de relacionamento, né, conflitos, ressentimento entre colegas de trabalho, que também devem ser tratados aí pela liderança, porque, como eu disse, ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas a diplomacia, né, e a educação, né, e o profissionalismo, porque isso faz parte do profissionalismo, né, impõe que a gente minimamente cumprimente ali os colegas de trabalho. Então, quando isso não é tratado, não é cuidado, né, não é conversado, isso gera uma sensação, né, de indiferença, de exclusão e até de hostilidade para quem eventualmente não é cumprimentado por um colega, né? Então, essas que a gente poderia chamar até de pequenas falhas de convivência, elas podem sim se transformar em grandes ruídos de comunicação, em grandes problemas de relacionamento interpessoal dentro do time. Então, essa diminuição, né, de sensação de pertencimento, porque na realidade é isso, se eu estou num lugar que as pessoas não me cumprimentam, eu tenho a sensação de que eu não pertenço àquele lugar. Então, essa construção de identidade no ambiente profissional é muito importante. Mas sempre, né, estou trazendo aqui os elementos que podem ser centrais, a minha experiência, o que eu ouço, né, nos ambientes profissionais, é que a maioria essa falta de cumprimento é no campo aí da falta da etiqueta corporativa, da educação, dos bons costumes, mas é importante não interpretar exclusivamente como se fosse isso, porque podem ter outros elementos, como eu já falei, até de fundo emocional, né? Mas é importante a gente sempre cultivar a lógica do respeito, né? Inclusive, antes de julgar, entender eventualmente o que possa estar acontecendo, é importante. Então, quando a gente fala de boas práticas, né, no ambiente profissional, cumprimentar ao chegar e ao sair, ele é simples e ele é poderoso, gente, porque é, é uma sensação de que eu estou num ambiente onde minimamente o respeito ele acontece, porque a ausência de cumprimento, ela significa muito, em termos de mensagem corporativa no ambiente onde eu estou trabalhando. Então, entender que convivência profissional saudável começa com esses pequenos gestos é super importante. É claro que um cumprimento não resolve tudo, mas a ausência dele pode significar muito e pode trazer problemas sérios aí para uma organização. Então, era um pouco essa
essa problematização que a gente queria trazer hoje, essa reflexão da relevância de um colega cumprimentar o outro, reforçando que ninguém necessariamente precisa ser amigo, embora as amizades, inclusive um outro livro do Dale Carnegie que também fala sobre isso, da relevância de fazer amizade no ambiente profissional, eu entendo que seria um excelente caminho, mas não é obrigatório. Agora, um cumprimento, eu entendo que é fundamental, sim. Então, que a gente possa aí estabelecer boas relações no ambiente profissional, que é um lugar onde a maioria das organizações é onde a gente mais fica, né, no dia a dia aí com os colegas. Então, esse cumprimento realmente ele é muito básico. E que a gente siga aí fazendo boas relações, como eu já disse. Bom, quero desejar aí um ótimo final de semana para todos vocês, um ótimo sábado. E sempre lembrando, né, que sucesso profissional não é fruto do acaso, é fruto de estratégia, é fruto de reflexões, como a gente sempre faz aqui no nosso CBN Vida Profissional. Até a próxima.